Você é o nosso convidado especial, vários assuntos importantes, hein? Para começar, ministros do primeiro escalão do governo federal voltaram a pedir urgência na regulamentação das redes sociais após a Meta interromper o seu programa de checagem de fatos. Cerca de 24 horas depois, a plataforma, que é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, já é acusada de falta de transparência dos algoritmos, contribuindo para a suposta disseminação de fake news por alguns aliados do Planalto. Além disso, outros titulares de pastas afirmam que a decisão da Big Tech é ruim para a democracia, afirmando ser necessária a regulamentação com o objetivo de defender a soberania do Brasil. Segundo Mark Zuckerberg, a Meta vai atuar para restaurar a liberdade de expressão nas redes sociais e implementar uma política similar à do X, que adota aquele esquema de notas da comunidade. Vou chamar os nossos comentaristas, vários aspectos também dessas muitas repercussões após o anúncio da Meta. O Roberto Mota já está a postos ao vivo lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Bem, a notícia de Mark Zuckerberg, o anúncio dele, né, de adotar uma outra sistemática em relação àquilo que é postado nas redes sociais, foi comemorada por muitos, né, mas causou surpresa e até muita preocupação em alguns integrantes do governo federal, e muitos agora falam em até acelerar a tramitação daquele projeto que prevê a regulação das redes sociais. Mota, o que vem por aí? Impossível dizer, Caniato, mas a gente pode especular. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Me parece inevitável que a mudança de posição da Meta seja imitada por outras redes sociais. Por que eu penso assim? Porque a motivação da mudança de posição da Meta vem da orientação do novo governo americano sobre liberdade de expressão. O novo governo, que começa com Donald Trump, valoriza a liberdade de expressão e é contra a censura. O governo americano tem instrumentos para convencer as empresas de rede social a desmontar as estruturas de censura que elas montaram sob o eufemismo de checagem de fatos. Diante disso, eu vejo dois possíveis cenários para o Brasil. No cenário positivo, as autoridades e os políticos defensores da censura entendem que o mundo mudou e que não vale a pena comprar uma briga com o novo governo americano. E aí desistem dos projetos legislativos e judiciais de censura. Agora, existe também a possibilidade de um cenário negativo. Nesse cenário, essas autoridades e políticos brasileiros apoiadores da censura resolvem dobrar a aposta. Eles aprovam leis regulamentando a censura das redes e emitem decisões judiciais no mesmo sentido. Nesse caso, eu acredito que a provável consequência seria o fechamento das redes sociais aqui no Brasil, porque eu não acredito que as redes sociais americanas vão manter um ambiente sem censura nos Estados Unidos e com censura aqui no Brasil. Com a saída das redes, quem sabe não vai ser criada uma rede social estatal, operada pelos Correios, uma rede onde você vai poder dar qualquer opinião, desde que ela seja favorável ao Estado brasileiro. Eu nunca perco a esperança do Brasil melhorar, mas eu tenho sempre em mente a possibilidade de piora. Ainda as repercussões para o anúncio da Meta, anúncio que foi feito no dia de ontem pelo fundador Mark Zuckerberg, dizendo que vai deixar de lado aquela checagem de fatos, né? O fact-checking, vai adotar um sistema muito parecido com o X, que são as notas da comunidade. O Nelson Kobayashi está aqui com a gente no estúdio, ao vivo. Koba, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Integrantes do governo federal falam que é preciso acelerar a tramitação daquele projeto que prevê a regulamentação das redes sociais e falam que essa mudança na Meta seria ruim para a democracia. Como você avalia essa afirmação?
Bom, primeiro, boa noite, Caniato, boa noite ao delegado Palumbo, ao Mota, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a base governista está dobrando a aposta. O Donald Trump dobrou a meta lá nos Estados Unidos, se é que você me entende. E aqui eles estão muito efusivos com a ideia de se regulamentar as redes e pedindo que haja algum tipo de normatização do uso das redes sociais no Brasil. A minha sugestão é: conversem com o Arthur Lira, conversem com o relator do PL que estava no Congresso, o Orlando Silva, e peçam para eles colocarem este projeto em votação, já que é tão urgente. Coloquem em votação e vejam qual será o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Porque esse assunto é requentado, ele já teve o seu momento de debate público, onde a maior parte da população, pelo menos aqueles com quem eu converso, os especialistas que acompanham, eles questionam a liberdade de expressão, se a liberdade de expressão não estaria mitigada diante do projeto, com a criação, inclusive, projetos alguns, né? Criação de alguns órgãos de verificação da verdade. Há quem diga que isso deveria até ir para uma agência reguladora, outros pensam na criação de um conselho. Enfim, alguém seria o fiscal da verdade diante da regulamentação daquele projeto que eu reputo muito ruim para a nossa liberdade, para os nossos direitos individuais. Mas eles não vão fazer isso. Eles não vão pedir nem para o Arthur Lira, nem para o relator do projeto, que já tem o seu regime de urgência aprovado para que esse projeto seja colocado em votação, porque eles sabem que não terão apoio nenhum. Se eles colocassem, seria ótimo, porque esse projeto seria votado e seria arquivado. A maioria dos deputados não abarcaria a aprovação desse projeto. É claro que, no meu ponto de vista, há de se ter algum tipo de regulamentação, sim, mínimo. Por exemplo, para se evitar o anonimato, para toda conta ter um CPF ou um CNPJ veiculado àquela conta, para que haja eventual responsabilização daqueles que utilizarem das redes para cometerem os crimes, de acordo com a legislação penal vigente, mas até para dar maior transparência aos algoritmos, para que não haja um direcionamento de conteúdo, só um tipo de conteúdo é entregue, o outro não, isso seria importante também, mas aquele projeto é um projeto de censura que não merece ser ressuscitado tão cedo. Pois é, já que a gente especula como o Congresso Nacional poderia tratar de uma questão como essa, quem está com a gente é o delegado Palumbo, comentarista da Jovem Pan, atua por anos e anos na polícia, mas é parlamentar, deputado federal. Delegado, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O anúncio de Mark Zuckerberg no dia de ontem, a gente debateu e analisou amplamente aqui no programa. Ele fala em restaurar a liberdade de expressão, retornar às origens e sinalizou que adotaria um sistema muito parecido com o X, né? As notas da comunidade. Então, passando para o público, passando para os usuários também a responsabilidade de monitorar aquilo que é postado na rede social. Bem, mas apesar desse anúncio se referir aos Estados Unidos, aqui as pessoas já estão em polvorosa, né? Inclusive, muita gente defendendo a aceleração daquele projeto, a tramitação daquele projeto no Congresso Nacional. Enfim, diante de tudo que a gente tem observado, tem clima para um projeto desse avançar no Congresso? Boa noite, Caniato, Kobayashi, Mota, todos os amigos da Jovem Pan. Eu gostei muito da ideia do Kobayashi. Já que eles têm tanta urgência, coloquem em votação. Eles colocaram, na verdade, em votação e rapidamente retiraram. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou, porque sabiam que ia perder no voto. E aí eles resolveram retirar. Na verdade, eles estão desesperados, eles estão com medo, eles estão acuados, com medo de uma coisa que eles também podem usar, de uma ferramenta que eles também podem e usam. Mas aquele discurso, aquela narrativa de que com isso a extrema-direita ficaria fortalecida e que poderia inclusive cometer crimes, não cola. Não cola aqui e também não cola nos Estados Unidos. Por quê? Porque os crimes são tipificados no Código Penal. E todas as vezes que você extrapola os limites da lei, cometendo um crime escrito, ele pode ser punível. Ele é passível de punição. O Ministério Público Federal pediu informações, mas o Ministério Público Federal, e aqui vai uma sugestão, ele tem o poder de instaurar inquérito, de investigar. Por que ele não monta um grupo especializado em redes sociais para saber o que o usuário está fazendo, o que está cometendo crime? Ele não precisa da polícia, ele pode requisitar
tem o sentido de ordem para o Ministério Público e referente à autoridade policial, que seria a Polícia Federal, assim como o Ministério Público Estadual também pode requisitar a instauração de inquérito policial. Mas eles estão preocupados com o que a Meta vai fazer, se vai agir como nos Estados Unidos. Ora, está muito claro que os Estados Unidos só está querendo a liberdade de expressão. Por que não aceitar isso aqui no Brasil e por que não fortalecer esses grupos que podem e devem investigar? Como, por exemplo, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, e tudo aquilo que for colocado nas redes sociais de maneira criminosa, seja xingamentos que acabam envolvendo crime de injúria, de calúnia, de difamação, ameaças e outros crimes que podem, porventura, acontecer nas redes sociais, que seja investigado, que as pessoas sejam punidas e que seja retirado rapidamente das redes sociais, haja vista que é crime. As pessoas podem entrar nas redes sociais e dizer: vou lhe matar, crime de ameaça. É só instaurar um inquérito policial e investigar, punir essa pessoa criminalmente e civilmente, porque cabe indenização também, e assim teríamos uma democracia plena. O que os deputados, o que parte dos deputados e senadores, e me parece também agora o Poder Judiciário querem, é regular a qualquer custo, passando por cima dos poderes, às vezes, quando vem uma decisão judicial. Tudo tem que ser feito de acordo com a lei. Se os deputados e senadores, que são representantes do povo, resolverem por bem regular, acabar, banir, é a vontade popular, e isso tem que ser respeitado. O que não pode é o extrapolamento de um poder sobre o outro, ou então fazer o que eles fizeram muito recentemente agora, aonde jogaram um projeto de lei em regime de urgência, não passou por nenhuma comissão. Aliás, eles queriam uma comissão da verdade, né, feita pelo próprio governo, e o governo julgaria o que é certo e o que é errado. E é claro que eles iam perder. Foi retirado esse projeto, que agora já tem outro, e ali que está tramitando, e a gente tem que respeitar sempre a vontade popular, que é representada pelos seus políticos, deputados e senadores. Agora, Mota, integrantes do governo federal falam que essa decisão da Meta, ainda que seja nos Estados Unidos, seria ruim para a democracia. Mas não lhe parece um pouco contraditório? Porque no sistema de notas da comunidade você justamente permite a participação dos usuários daquela rede social, né? Você abre a possibilidade para que muitos contribuam na avaliação de determinado conteúdo, determinada postagem, o que parece muito mais democrático, não? Não só isso, Caniato. Como eu expliquei ontem, o sistema de notas da comunidade, ele não é simplesmente um sistema que funciona na base da votação. Não é a quantidade de votos contra ou a favor que influencia a existência de uma nota da comunidade. O sistema valoriza muito quando pessoas que têm pensamentos diferentes concordam que uma nota é ruim. Então, vamos dizer que eu sou considerado pelo algoritmo como alguém de direita. Você, Caniato, é considerado pelo algoritmo como alguém de esquerda. Mas nós concordamos que um post que o Koba fez é ruim, é fake news. Então, essa concordância significa uma grande pontuação para o Notas da Comunidade. Isso impede que você junte um monte de amigos para derrubar, para atacar uma postagem lá. Porque o algoritmo consegue ver, olha aqui, esses são todas pessoas que pensam do mesmo jeito. Então, é um algoritmo muito sofisticado. Mas, Caniato, você está esperando muito. Você está querendo que essas pessoas que estão resolvendo sobre regulação das redes entendam como as redes funcionam. Aí não vai dar certo, né? É praticamente impossível. É que é curioso quando eles se utilizam da palavra democracia. Ah, não, aquele sistema é mais democrático, esse não. Mas justamente o que não seria mais democrático, na visão de alguns, é aquele que permite a participação de mais pessoas. Agora, Koba, essa discussão em torno da sistemática que vai ser adotada por uma empresa privada, ainda que seja nos Estados Unidos, e esse temor caso esse sistema seja implementado no Brasil, e a gente observa já muitas lideranças de muitas instituições da República já projetando o que pode acontecer. Enfim, o pessoal está sofrendo por antecipação? Tá. O próprio MPF está sofrendo por antecipação, porque não faz sentido esse pedido de esclarecimento a Meta, se tem ou não pretensão de implementar isso no Brasil e quando implementaria, se for essa a intenção, porque se for o caso, não será ilegal.
justamente porque há esse clamor por uma regulamentação que comprova a ausência de uma lei, de uma norma que diga que seja proibida, por exemplo, o uso das notas de comunidade como mecanismo de proteção à veracidade da informação. Justamente porque não há uma lei que, se a Meta quiser fazer dessa forma, não vai estar cometendo nenhuma ilegalidade. E por não estar cometendo nenhuma ilegalidade, não faz sentido nenhum o Ministério Público intimar para prestar esclarecimentos. Então a gente vê, de alguma maneira, uma angústia injustificada no próprio Poder Judiciário, a partir desta determinação de informações pelo Ministério Público Federal, e também por parte dos parlamentares, por parte da base governista, das pessoas do governo que são apaixonadas pelo projeto de lei que seria votado ano passado, aquele PL, o PL da censura. Então, há sim um sofrimento por antecipação injustificado, inclusive até porque as outras redes sociais, como no caso do Twitter, já se utilizam das notas da comunidade e não tem problema nenhum. E veja só que o Twitter passou no pente fino, naquela peneira mais fina do judiciário, e está aí funcionando. Se naquela ocasião ninguém achou ruim o uso das notas da comunidade lá no judiciário, por que agora as pessoas estão tão preocupadas assim se a outra rede social vai fazer o mesmo que o Twitter já faz há algum tempo? Pois é, o Mota falou sobre os questionamentos de muitos que nem conhecem o funcionamento da rede social. Tenho certeza, se Mark Zuckerberg tivesse ficado caladinho e tivesse mandado uma mensagem para cada usuário falando da mudança, talvez nós não estivéssemos debatendo isso, porque a mudança já teria acontecido e muitos não teriam nem percebido, né?